Você já se perguntou sobre o porquê de Deus estar irado? Hoje, mergulharemos nas palavras impactantes de Romanos capítulo 1, uma passagem que revela não apenas a ira celestial, mas também as razões pelas quais Deus está colocando a humanidade sob juízo. Prepare-se para uma jornada de reflexão profunda, enquanto exploramos as entrelinhas dessa escritura sagrada, sondando as implicações da impiedade humana e como ela se relaciona com a verdade de Deus. Junte-se a nós nessa exploração espiritual, onde as palavras antigas ganham vida em nosso entendimento contemporâneo. Este é um convite para refletir sobre os mistérios que cercam a ira de Deus e a busca pela verdade que ressoa através dos tempos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem, meus amados. Vamos abrir então novamente as nossas Bíblias no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Somente até aqui, e que Deus possa, de fato, abençoar a palavra dele aos nossos corações. Muito bem, meus amados. Continuando os nossos pensamentos aqui nesse capítulo 1, nós consideramos, a partir do versículo 18, que agora o apóstolo Paulo vai demonstrar, vai expor, vai explicar o Evangelho. O Evangelho do qual ele não se envergonhava, o Evangelho, como nós já consideramos, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Evangelho precioso, Evangelho santo, o Evangelho pelo qual Deus quer se relacionar, se reconectar com o ser humano. Mas o apóstolo Paulo ele vai começar a apresentar essas boas notícias, que é o Evangelho, mostrando em primeiro lugar por que precisamos do Evangelho, por que precisamos dessa salvação que é ofertada a todos os homens. Por quê? Não há como nós compreendermos o Evangelho sem entendermos o porquê o Evangelho existe. O apóstolo Paulo ele demonstra isso no final do versículo 17, quando ele afirma que o justo viverá pela fé. Todos os seres humanos, eles buscam ter um relacionamento. O ser humano criado por Deus, ele busca ter, ou ele deseja, querendo ou não, conscientemente ou não, ter um relacionamento com a divindade. Mas o apóstolo Paulo vai demonstrar com clareza que os homens, apesar desse desejo, muitas vezes eles não querem ter o relacionamento com o Deus verdadeiro. E por isso buscam uma forma de terem as suas consciências aplacadas, de terem as suas consciências de alguma forma sensibilizadas, buscando fazer alguma coisa, buscando agir de alguma forma, produzir alguma coisa que na sua visão, nos seus pensamentos, vão os tornar aceitáveis diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo ele demonstra e mostra que o justo ele viverá pela fé. Não há nada que eu venha a fazer que possa de alguma forma sensibilizar o coração de Deus para a minha situação. Pelo contrário, a única coisa que Paulo ele afirma é a fé. É você compreender e entender a opinião de Deus sobre esse assunto do Evangelho,
O que Deus afirma, o que Deus diz, o que Deus promete e o que Deus propõe. É isso que é a fé. É o confiar, é o crer naquilo que Deus afirma. Naquilo que Deus afirma sobre a sua própria pessoa, naquilo que Deus afirma sobre a nossa pessoa e a nossa situação diante dele, aquilo que Deus afirma sobre o único meio pelo qual o homem novamente pode voltar a se relacionar com ele. Isso é a fé. Sem depender de algo que eu possa fazer, sem depender de alguma ajuda minha, a fé ela lança fora todas essas autojustificações que eu e você muitas vezes lançamos, e a fé ela confia plenamente no Senhor. E Paulo então ele vai mostrar o porquê as coisas são de fato assim. Porque o homem natural ele não pode se relacionar com Deus. E a partir do versículo 18 aqui do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo vai tratar sobre pecado. Sobre a natureza pecaminosa do homem. Natureza essa que condena o homem diante de Deus. Será essa a conclusão que o apóstolo Paulo vai chegar. E rapidamente para mencionar aquilo que nós já falamos na última oportunidade, Paulo vai mencionar 3 grupos de pessoas. No capítulo 1, verso 18 a 32, Paulo vai falar sobre os gentios, ou os pagãos, ou os edomitas, qualquer classificação que você possa usar. São aquelas pessoas que deliberadamente pecam contra o Senhor. Os ímpios, aqueles que não querem saber do Senhor. E estes, Paulo vai mostrar que eles estão debaixo da condenação de Deus. Mas aí alguém pode imaginar, olha, eu não faço o que essas pessoas fazem, eu não pratico o pecado que essas pessoas praticam. E então Paulo vai falar de um segundo grupo de pessoas no capítulo 2, que são os moralistas. Aqueles que gostam de apontar o erro dos outros, aqueles que gostam de afirmar, olha, eu não sou como aquela pessoa, Deus não vai me tratar como eles, porque eles fazem esses pecados, eu não cometo esses pecados. Mas o apóstolo Paulo também no capítulo 2 vai dizer, vocês também são indesculpáveis diante de Deus. Porque talvez vocês não façam isso de forma explícita, mas na mente e no coração de vocês já cometeram toda sorte, todo tipo de pecados, vocês também estão condenados. E um terceiro grupo que também será mencionado pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 são os religiosos. Religiosos, aqueles que têm os seus rituais, que têm as suas crenças, que têm a sua forma de tentar se aproximar do Senhor. Paulo vai citar e usar como exemplo os judeus esses que receberam a revelação do Deus verdadeiro, receberam os oráculos de Deus, as oportunidades de Deus, mas o apóstolo Paulo vai dizer a eles, olha, vocês vivem algo completamente diferente daquilo que foi revelado, por isso também vocês estão condenados diante de Deus. E usando esses grupos de pessoas, o apóstolo Paulo ele vai depois concluir no capítulo 3 que todos os seres humanos são pecadores e por causa disso estão debaixo da justiça de Deus e estão condenados diante de Deus. Então, no resumo, esses 3 primeiros capítulos, até pelo menos o versículo 20 do capítulo 3, é sobre isso que Paulo vai tratar. Estou recordando isso porque nós olhamos na última oportunidade o verso 18 mostrando um Deus irado. Deus está irado. Irado da forma como os homens têm conduzido-se, têm andado fora do padrão do Senhor. E ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. A impiedade são os homens que abandonam deliberadamente a Deus. E abandonando deliberadamente a Deus, a moral, a ética, todos os princípios divinos estabelecidos na criação, eles consequentemente se tornam perversos, sem limites. E mais do que isso, eles retêm a verdade, detêm a verdade pela injustiça. Eles impedem que a verdade seja comunicada. Eles, de alguma forma, ocultam essa verdade.
com as suas próprias ideias, filosofias, etc. Então, o apóstolo Paulo ele começa afirmando que existe um Deus irado. E Deus está irado. Aí a ira de Deus, ela se revela do céu. E, meus amados, ele vai continuar mostrando isso. Ele vai continuar demonstrando a realidade da ira de Deus nos versículos que nós vamos estudar nesse dia. E por isso o título do nosso estudo hoje será Por que Deus está irado? A pergunta na semana passada foi: Deus está irado? E nós chegamos à conclusão que sim, Deus revela nas Escrituras que de fato ele está irado por causa do pecado dos homens. E agora então a próxima pergunta é: por que Deus está irado? O que os homens, o que nós fazemos que de fato faz com que Deus esteja irado conosco? Uma ira justa, uma ira medida, uma ira santa. Não é um repentino, não é uma explosão de ira como muitas vezes nós nos iramos. Mas a ira de Deus é uma ira justa, uma ira santa, é uma ira medida de acordo com a pecaminosidade do ser humano. Então, hoje eu gostaria de considerar com os amados por que Deus está irado. Primeira coisa, meus queridos, que nós encontramos aí é porque, em primeiro lugar, Deus está irado porque ele se revelou aos homens e os homens o desprezaram. Olha o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Notem as expressões, as frases, os verbos que o apóstolo Paulo usa para falar destes homens que detêm a verdade, esses homens que ele menciona no versículo 18, os ímpios, os perversos, os que detêm a verdade. Paulo está falando desses homens. E Paulo vai começar a dizer por que Deus está irado com eles. Por quê? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A primeira coisa que nós precisamos compreender aqui é que Deus se revela aos homens. Não há a menor condição de nós conhecermos o Criador, conhecermos a Deus, se em primeira mão Ele não houvesse revelado a nós. É impossível que a nossa mente, tão limitada, tão fraca e tão falha, pudesse compreender a divindade, pudesse compreender o Criador, se Ele mesmo não houvesse revelado-se a nós. E Deus de fato se revelou aos homens. E Deus sempre, desde o início da criação, está se revelando aos homens. E o apóstolo Paulo, com clareza, manifesta isso. Ele diz: Deus já se manifestou entre eles. Então, o que o apóstolo Paulo começa a dizer é o seguinte: vocês não podem afirmar, vocês não podem dizer que vocês não conhecem a Deus. Não podem afirmar isso. Porque Deus se manifestou. Partiu de Deus. Partiu do coração de Deus se manifestar. Deus se manifestou aos homens. E ele diz, porque Deus mesmo se manifestou. Agora, como Deus se manifestou aos homens? Como Deus se revelou aos homens? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Este versículo 20, meus amados, ele é fenomenal e ele é fundamental dentro das Escrituras. Em primeiro lugar, ele afirma um Criador que criou todas as coisas que existem. Tudo isso nós podemos compreender, entender, ler nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, essas coisas elas são detalhadas. O apóstolo Paulo, de forma nenhuma, ele interpreta o livro de Gênesis como uma alegoria
como um mito, como uma lenda, como muitos nos dias de hoje fazem. Pelo contrário. A afirmação do apóstolo Paulo aqui é a confirmação de fato que existe um Criador e do que aquilo que havia sido revelado no livro de Gênesis continua sendo a verdade, porque é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, então, tomando esse pano de fundo do livro de Gênesis, da criação, ele vai afirmar que Deus se revela pelas coisas que ele criou. Em outras palavras, a natureza, aquilo que nos cerca, a criação de Deus, demonstra, evidencia o Criador. A primeira manifestação de Deus que os homens podem entender, que os homens podem compreender, e deixe-me fazer um parênteses aqui, nós estamos falando de toda a raça humana, com exceção de Adão e Eva, que viram a Deus, que comunicavam com Deus antes de pecar. Então, excetuando-se esses dois, todos os outros seres humanos, eles podem compreender a Deus, não visualmente, mas através da criação de Deus. A natureza revela a Deus. Salmo 19, versículo 1, um salmo bem conhecido de alguns, quando o salmista escreve: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando um homem, ele considera aquilo que o cerca, a criação, na sua mente, no seu coração, ele deveria compreender, ele deveria entender que estas coisas não estão aqui sobre a face da terra por acaso. E nem teria condições de estarem aqui por acaso. Pelo contrário, eles deviam compreender que deve haver um Criador, um arquiteto, alguém por trás de todas essas coisas. Uma causa primária que veio trazer tudo aquilo que está ao nosso redor à existência. Então, notem isso. Deus, ele se manifestou, Deus, ele se revelou, e o apóstolo Paulo fala que vários dos atributos de Deus, ele chama, seus invisíveis atributos, e ele vai mencionar dois: o seu poder e a sua própria divindade. O poder de Deus, a divindade de Deus, ela é revelada e manifesta na criação de Deus. Esse é um assunto muito extenso. Nós poderíamos ocupar vários estudos para falar da criação de Deus. Não temos tempo para isso hoje. Mas a afirmação do apóstolo Paulo é essa. Deus, ele se revelou pelas coisas que ele criou, e vários dos seus atributos são revelados através da criação. O seu eterno poder, a sua onipotência, por exemplo, é mencionada pelo apóstolo Paulo. E quando de fato a gente para e considera a criação de Deus, a perfeição da criação de Deus, a variedade da criação de Deus, a quantidade de seres viventes, todas as cores que existem no mundo, todos os cheiros diferentes, todos os gostos diferentes, todas as formas diferentes. Isso tudo, meus amados, não surgiram, não são resultados de acaso. Tudo isso comunica uma verdade: existe um Criador. Existe um Criador. Porque Deus se manifestou através dessas coisas. E o homem, necessariamente, quando para e considera isso, ele, pela sua consciência, deveria chegar a esta
conclusão primária, primitiva, é de fato existe um Criador. Agora notem, Paulo termina o versículo 20 dizendo: tais homens são por isso indesculpáveis. Porque Deus se revelou, Deus se revelou, Deus se revela. Mas os homens decidiram não crer, não compreender essa revelação de Deus. Notem isso, Deus se manifestou entre eles, Deus mesmo mostrou, Deus mesmo se revela através da natureza, e os homens deliberadamente não dão crédito, não creem no Senhor. Isso é muito fácil de nós compreendermos, porque os homens eles agora vão buscar outros meios para explicar tudo aquilo que está ao nosso redor. E um desses meios é a chamada teoria da evolução. Sem entrar nos detalhes do que ela significa, mas se você já foi na escola, com certeza você já ouviu falar sobre ela. Que tudo aquilo que existe no dia, hoje, que nos cerca, é resultado de bilhões de anos de evolução. É resultado, em primeiro lugar, de uma grande explosão que deu origem ao universo como nós conhecemos. É resultado desta explosão que criou o universo, criou a galáxia, criou o nosso planeta, e as coisas aqui foram acontecendo durante bilhões de anos. A vida começou a surgir. E tudo o que nós temos hoje, toda a complexidade que nós encontramos na vida sobre o planeta Terra, é resultado dessas coisas. Então, eles afirmam e eles creem nisso. Por quê? Porque é muito melhor, é muito mais fácil para o ser humano demonstrar que toda a realidade que o cerca é resultado de algo inatural, é resultado de acaso, é resultado de situações físicas, químicas que ocorreram sobre a face da Terra, do que de fato reconhecerem que há um Criador. Por quê? Porque se eu e você reconhecemos que há um Criador, nós reconhecemos que alguém tem direito sobre a nossa vida. Se tem algo que o homem ele detesta, é depender muitas vezes de alguém, e muito menos depender de Deus. Muito menos imaginar que ele precisa prestar contas para alguém. E é por isso então eles formulam toda a sorte de teorias. Mesmo entre eles, não há consenso nessa chamada teoria da evolução, tanto que há muitos desses chamados cientistas que inclusive afirmam que a vida sobre a face da Terra ela surgiu através de situações de uma semeadura extraterrestre. A vida foi traga sobre o planeta Terra em um meteoro, em um cometa, e alguns esporos, algumas bactérias, elas já existiam em outros lugares do universo e, por um acaso, veio parar aqui no nosso planeta. E a partir de então, surgiu a vida como nós conhecemos. Então vejam, são várias e várias as teorias, são várias e várias as ideias, mas todas elas têm algo em comum. Nós não queremos um Criador. Nós não queremos nos submeter a um Criador. Nós não queremos crer que exista um Criador. Olha o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Notem o que o apóstolo Paulo afirma ainda nesse contexto da revelação. Deus se revelou.
Deus se revelou pela natureza. Deus se revelou pelas coisas que Ele criou. Muito de Deus você pode conhecer apenas observando, olhando a natureza. Mas os homens, eles decidiram, eles escolheram buscar várias outras ideias. Excluíram Deus da equação da criação. Nós não queremos um Criador, então nós vamos sugerir outras formas como as coisas vieram a existir. Por quê? Notem o que o apóstolo Paulo diz no versículo 21. Porque tendo o conhecimento de Deus, e é isso que me chama a atenção, esses homens têm o conhecimento de Deus. Têm o conhecimento de Deus. Essas teorias, elas não se sustentam em si mesmas. São cheias de buracos, cheias de falhas. Elas não se sustentam porque não são a verdade. E o apóstolo Paulo, eles tendo o conhecimento de Deus, não lhe deram graças. Qual era a atitude do ser humano? Qual é a atitude esperada do ser humano diante do seu Criador? Gratidão. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor criou, por todo esse ambiente capaz de sustentar as maiores variedades de vida. Este planeta, que apesar de todas as lutas e as dificuldades, sustenta quase 8 bilhões de seres humanos, sem contar as outras bilhões de espécies vivas dentro desse planeta. Há necessidade de haver um Criador que mantém todas as coisas como são. E era essa a atitude esperada. Só que os homens, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Não reconheceram que de fato existe um Criador e nem lhe deram graças, nem o adoraram. Então esse é o primeiro motivo que Paulo aponta e apresenta para nós aqui. Porque Deus está irado. Porque os homens rejeitaram a revelação de Deus. Os homens continuam rejeitando a revelação de Deus. Por isso Deus está irado. Por que ainda? Deus se revelou. E os homens rejeitaram a Deus, não o glorificaram como Deus. Não glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Deus se revelou. E os homens rejeitaram a revelação de Deus. Por isso Deus está irado. Agora, como consequência disso, e aqui vem um outro motivo pelo qual Deus também está irado hoje, é a chamada racionalização. Então nós temos a revelação, nós temos a rejeição da parte do homem e nós temos a racionalização. Olha o final do versículo 21. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O que significa isso? Significa que, já que nós não queremos que exista um Criador sobre nós não queremos ter a mínima ideia de que nós um dia teremos que prestar contas a alguém. Então agora nós vamos partir para a racionalização. Nós vamos formular as nossas próprias ideias, as nossas próprias explicações, as nossas próprias ideologias, a nossa própria ciência, aquilo que nós achamos que é a explicação mais correta, mais certeira. Os homens agora, eles querem racionalizar todas as coisas. Aquilo que é de fé, aquilo que é espiritual, aquilo que isso não tem lugar, não tem parte mais. A única coisa que nos importa é aquilo que é real, é aquilo que é palpável.
E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz: por quando, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E por causa disso, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A mente deles. Nós vamos então começar a imaginar, a formular ideologias, pensamentos, teorias, do qual Deus não faz parte mais. Deus não faz parte mais. As pessoas retiraram Deus da equação da vida. Vivem as suas vidas, buscam as suas respostas, sem colocar Deus. E por causa disso, se a sua mente, como diz aí, se a sua mente, você tira Deus, a consequência disso é que isso vai descer para o seu coração. Olha o final do versículo 21. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Mente sem Deus, o coração se torna insensato, obscurecido, em trevas. Em trevas. E isso nós vamos ver aqui na continuidade desse capítulo 1 de Romanos. Esse coração em trevas produz a maior sorte de maldade e crueldade. Um coração em trevas, um coração obscurecido, porque despreza a Deus, pode produzir os maiores tipos, quantidades de pecados que a gente possa imaginar. Nós vamos ver isso aqui em outra oportunidade. Mentes cauterizadas, raciocínios que não englobam a pessoa de Deus, corações obscurecidos, em trevas, insensíveis e insensatos. Isso produz os maiores tipos de pecados, perversões. E isso explica demais os nossos dias. Muitos querem deixar transparecer que as coisas dos nossos dias estão indo bem. Não é verdade. Pelo contrário, o que nós vemos ao nosso redor são pessoas que abandonaram ao Senhor e por causa disso praticam as maiores sortes de perversidades. Por quê? Mentes cauterizadas, corações em trevas. Se eu tiro Deus das nossas considerações, quem vai promover limites? Quem vai promover até onde eu posso ir, o que eu posso fazer? Onde estarão os nossos limites? Nós precisamos considerar isso, meus amados. Mas não somente isso. Olha o versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E essas pessoas, elas se acham sábias. Notem o que Paulo afirma no verso 20. Inculcando-se por sábias. Elas se acham as mais sábias. A forma como vivem, a forma como falam, as ideias que defendem são as melhores, são as mais progressistas, são as ideias mais evoluídas. Elas se acham sábios. São essas que você vai encontrar falando aí na televisão, lendo nos jornais, lendo nos livros. Pessoas que há muito tempo retiraram Deus dos seus raciocínios. Pessoas que confiam e preferem compreender o mundo de acordo com
as ideologias e os escritos de outros homens, tão falhos como nós, do que de fato compreender o mundo segundo a visão do Criador, de Deus. E aí, meu amado? Esta, de fato, é a afirmação que eles têm feito, eles se acham sábios. Mas a Bíblia afirma, eles podem se achar sábios, mas na verdade são loucos. Tornaram-se loucos. A gente não tem tempo, mas você pode procurar na sua Bíblia quantas vezes essa palavra louco ela é usada. E muitas vezes a palavra louco está usada, está associada a pessoas que desprezam a Deus. Lembra daquela parábola, se não me engano, Lucas, capítulo 12, daquele homem que plantou, e a plantação dele frutificou demais. E diz a palavra de Deus que aquele homem, então, falando de si, pensou consigo, olha, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir novos celeiros maiores, melhores, vou conseguir guardar toda a minha produção, que esse ano foi fenomenal, foi fantástica, e vou dizer para a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então sabe o que eu vou fazer agora? Vou comer, vou beber, vou me regalar. Em outras palavras, essa pessoa tirou Deus da equação da sua vida. E o Senhor Jesus Cristo, qual foi a afirmação que o Senhor Jesus Cristo fez? A aplicação dessa parábola? Louco. Louco. Mas espera aí. Ele era louco? Ele não ia fazer a coisa certa, ele não ia investir no seu negócio, ele não trabalhou para que as coisas acontecessem como acontecessem, para que ele tivesse o lucro que tivesse, ele não era louco. Na visão do Senhor Jesus Cristo, ele era louco. Por quê? Porque ele tirou Deus da vida dele. Todos os seus planos, todas as suas ideias não envolviam Deus. E Jesus Cristo disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Nessa noite, aquele homem iria morrer. E tudo o que ele tinha planejado iria por água abaixo. Meu amado, se você tem tirado Deus da sua vida, deliberadamente rejeitado a Deus, não se esqueça de que um dia você terá de prestar contas diante dele, querendo ou não. Não importa se você crê nele ou não, não importa se você crê na Bíblia ou não, isso não importa. Todos haveremos de prestar contas ao Senhor, independentemente se você crer ou não. Todos prestaremos contas ao Senhor. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando que os homens não querem saber de Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E ele vai terminar aí no versículo 23, dizendo, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aqui nós temos, meus amados, mais um motivo pelo qual Deus está irado: a religiosidade. E talvez você possa se assustar com isso. A religiosidade é um dos motivos pelo qual Deus está irado com os homens. A religião.
Por quê? Eu afirmei há pouco. Os homens têm a necessidade de adorar alguma coisa. Os homens são seres religiosos, eles precisam de algo a mais. Porque nós não fomos criados somente osso e carne. O ser humano tem alma, o ser humano tem espírito, o ser humano tem desejos maiores que os desejos materiais. Nós não somos somente para esse mundo material. Há anseios no meu coração e no seu coração que nada que existe na face da terra que nós possamos comprar, comer, vestir ou ter algum prazer, não há nada que vão preencher esses anseios. Existe um aspecto espiritual. Agora, as religiões surgem para suprir esse aspecto religioso, para suprir essas necessidades espirituais. E há centenas de milhares de religiões espalhadas por todo o mundo que buscam trazer as respostas, a ajuda e o auxílio necessário. Agora, Deus está irado porque na maioria, na esmagadora maioria, Deus, ele não faz parte da solução dos problemas espirituais. Por quê? E aqui nós continuamos aquela mesma sequência. Os homens, Deus se revelou, os homens rejeitaram, os homens começaram a raciocinar sem Deus, e agora eles vão partir para as suas religiosidades sem Deus também. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 20, e mudaram a glória do Deus incorruptível, do Deus verdadeiro, do Deus que se revelou, do Deus criador. Os homens mudaram a glória. Em outras palavras, nós não queremos esse Deus que foi revelado, esse Deus que se revela na Bíblia, nós não queremos esse Deus. Então o que nós vamos fazer? Visto que eu preciso adorar alguma coisa, os seres humanos são seres com anseios e desejos espirituais, então como eu vou satisfazer esses desejos espirituais? Eu não quero o Deus da Bíblia, não quero, ou rejeito. Então nós vamos criar os nossos próprios deuses. É isso que Paulo diz aqui no versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível, do Deus verdadeiro, do Deus real. Nós vamos mudar. Nós não queremos esse Deus. Então nós vamos criar os nossos próprios deuses. E aqui o apóstolo Paulo vai mencionar a decadência do ser humano. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Então, eu não quero um Deus, então nós vamos começar a adorar os homens. Nós vamos elevar homens à altura de Deus. E aqui, meus amados, nós podemos colocar várias e várias coisas. Ideologias propostas por homens hoje se tornam deuses na vida das pessoas. Políticos se tornam deuses na vida das pessoas. Cientistas se tornam deuses na vida das pessoas. Clérigos, pastores, padres, médiuns, todos se tornam deuses na vida de pessoas. Ou seja, eles são mais considerados do que o único Deus verdadeiro. Eles são mais acreditados do que o Deus verdadeiro. Eles são mais cridos que o Deus verdadeiro. Me desculpe mencionar isso, mas é a realidade, é aquilo que a Bíblia coloca para nós nessa manhã. Tira-se Deus do seu trono, ou os homens imaginam tirar Deus do seu trono e vão entronizar homens de todas as espécies e sortes de pensamentos possíveis. Eles preferem adorar os seus deuses humanos
filósofos, idealizadores, mártires, religiosos, qualquer um é colocado no pedestal e Deus é retirado. É isso que nós temos visto na nossa sociedade. Homens tornando-se deuses. Meus amados, é isso que o ser humano tem feito. Notem até que ponto o ser humano vai por causa de rejeitar um Deus verdadeiro. Para não crerem no Deus verdadeiro. Para não se submeterem ao Deus verdadeiro. Mas a decadência continua. Verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, mas os homens não pararam por aí. Os homens não querem mais adorar somente outros homens, eles vão querer adorar várias outras coisas. E Paulo continua, bem como também de aves. Então nós temos o ser humano, é adorado no lugar de Deus. Outros adoram as aves. Outros adoram quadrúpedes. Outros adoram répteis. Notem a decadência do ser humano sem Deus, buscando colocar qualquer coisa como objeto de adoração, menos o Deus verdadeiro. Aí você pode pensar, mas o que é isso? Adorar aves, adorar quadrúpedes e répteis? Meus amados, não sejam alienados quantos e quantas religiões na história e nos nossos dias fazem isso hoje. Lembre-se, por exemplo, dos deuses egípcios. Se você conhecer um pouquinho de história, ou querer interesse mínimo que você tiver na história, deuses animais, metade homem, metade animais, era isso que eles adoraram. Nos nossos dias, me lembro de um documentário que vi num desses canais, Discovery, alguma coisa nesse sentido, de um templo na Índia de adoração a ratos. Nos nossos dias, as pessoas levavam suas oferendas, comidas, e o templo era infestado de ratos. E eles eram adorados, recebiam oferendas. E o homem que entrou lá para mostrar, o repórter, o documentarista, ele afirmou que o cheiro era insuportável. Mas lá estavam as pessoas, elas se ajoelhavam diante daqueles ratos e colocavam as suas ofertas. Alguém pode dizer, cada um adora o que quiser. É verdade, cada um adora o que quiser. Então depois não venha com a desculpa de dizer, eu não sabia que Deus estava irado. Não venham com a desculpa, cada um faz o que quiser, cada um adora o que quiser. Isso é progresso, isso é a evolução do ser humano, é para o que nós estamos caminhando. Não existe apenas um Deus. Você pode afirmar essas coisas, você pode crer nessas coisas. Mas é como Paulo falou, você é indesculpável. Porque você, no seu coração, na sua mente, entende e compreende que há um Deus verdadeiro. E você escolhe adorar a outros deuses. E depois não venha dizer, eu não sabia que Deus estava irado. É a primeira coisa que Paulo afirma. Deus está irado e a ira de Deus se revela do céu. E a religiosidade sem Deus é uma das causas da ira do Senhor. Então notem a decadência. Notem a decadência. Deus se revelou. Os homens rejeitaram.
a Deus, a revelação de Deus. Então eles vão começar a raciocinar sem Deus, inventando toda a forma de teorias e hipóteses para explicar aquilo que existe sem Deus. Mas o homem, ele precisa adorar alguma coisa, então ele vai inventar as suas próprias religiões sem Deus. Notem um afastamento gradual da pessoa de Deus. E isso vai levar ao quê? E é o motivo final é a depravação, é a imoralidade. São os homens agora contaminando os seus próprios corpos. Olha o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Já que não existe um Deus, já que eu crio o meu próprio Deus, ele vai me aceitar como eu sou, não há mais limites para mim, eu posso fazer o que eu quiser. E a primeira coisa que o ser humano faz com essa suposta liberdade é desonrar o seu próprio corpo. É a imoralidade. A imoralidade é resultado direto da rejeição a Deus. É resultado direto da rejeição a Deus. Por isso Deus entregou tais homens. A gente vai falar um pouco sobre isso ainda na próxima oportunidade. 3 vezes é mencionado aqui nesse capítulo 1 que os homens mudaram a glória de Deus. 3 vezes é mencionado aqui nesse capítulo que Deus entregou tais homens. Esse é o juízo de Deus hoje. Deus entrega tais homens. O que significa isso? Nós vamos ver no próximo domingo, se o Senhor permitir. Mas o que eu gostaria que hoje ficasse muito claro é exatamente a conclusão que o apóstolo Paulo chega aqui. Por isso Deus entregou tais homens à imundície. Quanto mais o homem se afasta de Deus, o resultado direto disso vai levar à imundícia, à perversidade, à desonra do seu próprio corpo, aquilo que Deus mais precioso criou. Você é uma criação de Deus. E agora você vai desonrar a você mesmo. Inclusive através do seu próprio corpo. E Paulo continua. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Viram isso? Paulo termina com essa conclusão. Os homens preferem adorar a criatura do que ao Criador. E a minha pergunta é: Deus não tem razões suficientes para se irar contra os homens? Meu amado, começa a pensar nessas coisas. Muitas vezes nós temos vivido as nossas vidas sem ao menos considerar Deus. Deus nos chama. Deus proclama, e o Evangelho é isso. O Evangelho, em primeiro lugar, Paulo tem que mostrar por que os homens precisam do Evangelho. Por quê? Porque sem Deus, esses homens estão completamente perdidos. Completamente distantes, completamente alienados de Deus. E Paulo tem que demonstrar isso, e Paulo vai usar palavras fortes daqui para frente. Vai falar de imoralidade, vai falar de homossexualismo, vai falar de tirania, de crueldade, de toda a sorte de pecados que você pode imaginar, resultados do afastamento de Deus.
É o que a Bíblia revela, é o que a Bíblia coloca diante de nós. Mas o que os homens têm feito? Mudaram a verdade em mentira. Tornou aquilo que é imoral em legal. Vai depender do que você crer a respeito de Deus. Todos nós temos a plena responsabilidade diante do Senhor. Podemos crer ou não no que a revelação de Deus, no que Deus tem revelado. Mas também você precisa saber e precisa assumir as consequências daquilo que você crê. Meus amados, que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Uma mensagem muito clara da parte do Senhor. A forma como Paulo trata desses assuntos de uma forma tão profunda, mas também de uma forma muito exposta, muito explícita, sem meias palavras, sem dúvidas a respeito dessas verdades. Porque o homem precisa conhecer claramente a sua condição diante de Deus. E conhecendo a sua condição diante de Deus, ele vai poder apreciar como Deus vai salvá-lo. Porque apesar disso tudo que Paulo falou até agora, e Paulo vai falar mais, mas apesar disso tudo que Paulo falou até agora a respeito do ser humano, capítulo 3, a partir do versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer, mas Deus ele pode salvar, Deus ele pode perdoar, Deus ele quer amar, Deus quer justificar os pecadores. Apesar de tudo isso que os homens têm feito, Deus está ainda disposto a perdoar, disposto a salvar aqueles que creem, que confiam em Jesus Cristo, o seu substituto, o Salvador. Deus pode perdoar todos esses pecados quando o homem é arrependido se volta para Ele. Que Deus possa, meus queridos, abençoar essa palavra aos nossos corações e nos dar a compreensão. A compreensão. Que o Espírito Santo fale conosco. Essas verdades, essas realidades que explicam muito do que nós temos hoje. E assim nós possamos compreender, entender e apreciar mais a salvação que vem por intermédio de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, novamente por esse dia, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de abrirmos a Tua Palavra, de pegarmos um assunto tão sério, ó Pai amado, tão profundo, mas nós te louvamos pela forma como o apóstolo inspirado, ele pôde revelar, demonstrar essas verdades com tanta clareza. Senhor, que essa palavra possa incomodar os corações daqueles que têm vivido sem Deus no mundo, sem esperança. Aqueles que têm vivido as suas próprias crenças, imaginando, tendo as suas próprias ideias e concepções relativas àquilo que chamam de Deus, quando na verdade o Senhor já tem se revelado. Ó Pai amado, perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas em expor a Tua palavra. Perdoe as nossas limitações em expor tamanhas verdades. Mas, ó Pai, venha pelo Teu Santo Espírito falar a cada coração e aplicar a Tua palavra em cada coração. De todos aqueles que estão ouvindo e, quem sabe, ouvirão ainda essa mensagem. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, como seres humanos, como raça,
temos nos desviado tanto do caminho do Senhor. Nós te louvamos porque ainda Tu és longânimo. O Senhor não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por isso nós confiamos em Ti. Que o Teu Evangelho possa ser crido. Que a Tua palavra possa ser crida em dias em que Tua palavra ela é tão largamente desprezada, esquecida, zombada, mas que possa haver alguém, ó Pai amado, que está carente de Deus. Possa haver uma alma, Senhor, que possa ser beneficiada pela verdade nesse dia. É a oração, ó Pai, que nós fazemos com gratidão, entregando, Senhor, todas essas coisas diante do Teu cuidado, diante da Tua soberania. Oramos, Pai, com gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Que Deus possa abençoar cada um de nós durante essa semana. Que Deus nos guarde. Amém.